Olá a todos e todas, eu sou Vanessa Gonzaga e vim compartilhar um pouquinho do meu projeto de pesquisa, que até o momento está com esse título, que é Iluminando Ideias, as articulações entre comunicação popular e cultura no Boletim O Candeeiro. Bem, primeiro eu queria falar um pouco sobre o boletim, né? Ele é um material impresso de caráter informativo que sistematiza experiências da agricultura familiar do semiárido ligadas ao programa Uma Terra e Duas Águas, que foi criado em 2007 pela Articulação Semiárido Brasileiro, proposta ao governo federal e, a partir daí, implementada. Esse boletim ele surgiu pela necessidade de sistematização, mas sendo também uma forma pedagógica de construir conhecimento entre os agricultores e agricultoras, que eram tocados por essas políticas, e os técnicos, técnicas e comunicadores populares que estão na articulação do semiárido brasileiro. Então, a ideia era não só construir conhecimento coletivamente, mas também divulgar iniciativas, ações, projetos que deram certo e registros de práticas locais que poderiam ser multiplicados em outros territórios. Então, de forma geral, né, olhando para esse boletim, para o seu processo de produção, a ideia é identificar quais são as abordagens e as narrativas centradas na convivência com o semiárido, presentes nas edições de boletim, produzidas em Juazeiro, que se ligam à prática da comunicação popular, considerando a cultura, as questões sociais e políticas desse território, né? Então, mais que uma análise do conteúdo, do boletim, da sua circulação, a ideia é compreender essa articulação entre comunicação, cultura e convivência com o semiárido nesse território do norte da Bahia. O objetivo geral é investigar como os comunicadores e comunicadoras de articulação semiárido brasileiro constroem outras abordagens, né, em torno da cultura, de questões sociais e também das questões produtivas que são ligadas mais especificamente ao programa, ao P1+2 nos territórios semiáridos, relacionadas à execução das políticas e às tecnologias sociais de acesso à água, junto com as famílias agricultoras no processo de produção do boletim, a partir da comunicação contextualizada, analisada com base nos estudos focomunicacionais. Então, a ideia é entender como os comunicadores e comunicadoras articulam todo esse processo junto com os agricultores e agricultoras e como esse processo deságua no que se chama de comunicação contextualizada para a convivência com o semiárido. A ideia também é desenvolver um pouco esse conceito, né, que é pouco trabalhado. Os objetivos específicos são compreender a concepção de comunicação contextualizada, né, a partir do que a articulação semiárido brasileiro produz, então cartilhas, cursos, textos, né, entender um pouco essa concepção de comunicação contextualizada que é reivindicada, observar a cadeia de produção dos boletins e como ela se articula com esse conceito de comunicação popular que a gente já trabalha na academia, identificar como os boletins registram memórias em relação à conquista e o acesso às políticas sociais de convivência, especificamente fazendo essa comparação com o período anterior à implementação e o período posterior a ela, e também estudar como essas mudanças elas são expressas nas edições do boletim, como o boletim ajuda a relatar essas mudanças e outros processos também que acontecem nessas famílias e nessas comunidades atingidas pelo projeto. O que se pretende, né, com essa pesquisa é adicionar ao campo dos estudos da comunicação algumas contribuições, especificamente essa da comunicação contextualizada, né, entender a relação dela com os conceitos que a gente já conhece de cultura e de comunicação popular, né? Então, aliar esses dois conceitos já bastante conhecidos e explorados a esse outro, e aí entender que as outras produções acadêmicas, né, que se ligam ao candeeiro vão entender outras questões, né, que foram importantes para que o corpus empírico dessa pesquisa fosse delimitado e que nos ajuda também a situar a nossa pesquisa, né? A partir da análise das narrativas, uma análise da circulação, dos usos, das apropriações,
a própria concepção de comunicação para a mobilização social. Então, tudo isso já foi trabalhado em pesquisas anteriores que compõem o estado da arte dessa pesquisa, mas elas foram fundamentais para chegar aonde essa pesquisa chegou até agora, né? Então, a partir de uma outra problemática, né, de um outro corpus empírico, de outros métodos, a ideia é estudar um outro recorte dos boletins, tanto no tempo quanto de espaço, para ampliar os seus conhecimentos no que ele possui de específico, mas nas características gerais, né? Então, por ser um boletim que é produzido em mais de 10 estados, então a ideia é observar, né, o que é particular do território norte da Bahia e o que é geral ao semiárido, tentando compreender melhor, né, seu processo de produção, de circulação, enfim. A metodologia, né? A coleta de dados ela está sendo feita com base nas entrevistas e na pesquisa documental e análise dos conteúdos dos boletins. A ideia é realizar uma análise documental dos manuais, das cartilhas e de documentos produzidos pela ASA, para entender melhor esse processo de comunicação popular e contextualizada e como ele se relaciona com a proposta de convivência com o semiárido. Tem também a análise dos boletins, que vem sendo feita a partir da análise de conteúdo categorial, com base na produção de Bardan, visualizando como os boletins contribuem na construção de memórias, no resgate e na conformação de novas memórias, como eles relatam processos de comunicação coletiva e pessoal nos locais, né, mutirões, festas, eventos, né, ações de comunicação mais específicas e como as mudanças que ocorrem naquele território são relatadas no boletim. Uma outra técnica é o estudo de caso. Então, como não vai ser possível ir até todas as comunidades, né, que compõem o corpus empírico dos boletins, que são 7, a ideia é escolher uma única comunidade, uma única família e tentar fazer uma visita ali para fazer esse estudo de caso, né, do boletim, do contexto de produção da família, de como a família compreende os processos, de como os comunicadores e comunicadoras estabelecem relação com as famílias, né? E aí, junto a tudo isso, vão ser feitas também as entrevistas semi-estruturadas com os membros da equipe, então os comunicadores e comunicadoras, os técnicos agrícolas, toda a equipe que está ali naquela relação com a família, né? Para aprofundar a compreensão do papel da comunicação dentro da ASA e da ASA dentro do processo de assessoria e extensão rural, né? A intenção é que a entrevista e a análise do conteúdo dos boletins se complementem nesse ponto de vista metodológico para que a gente consiga observar e compreender esse corpus empírico e também dar conta dos objetivos específicos e do objetivo geral. Agora, né, a pesquisa está em andamento, a previsão é do exame de qualificação em dezembro desse ano de 2021 e a defesa em julho de 2022. Então, nesse momento, o foco tem sido essa parte mais autoral da pesquisa, né, os capítulos que são, de fato, na análise do conteúdo dos boletins, a produção das entrevistas, esse diálogo para visitando o território, tudo isso está acontecendo agora, né? E aí o que mais avançou até o momento foi a análise do conteúdo dos boletins para entender esse processo todo, né, de construção e ressignificação das memórias, quais são os meios de comunicação que o próprio boletim relata, né, entendendo que ele é produtor de uma realidade do semiárido, mas ele também é produto dela, né? Ainda mais considerando que é um projeto que está há 14 anos em atividade e esse boletim existe desde então, né? Então, ao mesmo tempo que ele relata elementos antigos, ele atualiza essas memórias em torno do semiárido. Então, o que tem sido feito nesse momento é esse processo de análise dos boletins.